A safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul está longe de ter uma recuperação, segundo o levantamento da Redpoint Global Markets. A produção deve continuar em 540 milhões de toneladas, ou até mesmo registrar queda. O cenário, consequentemente, traz impactos para o açúcar e também para o etanol. E a gente vai conversar agora, para entender um pouco mais sobre isso, com a analista Lívia Coda. Boa tarde, Lívia. Obrigada aqui por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Lívia, o que isso sinaliza para a produção de açúcar e também de etanol? Vamos ter estoques menores neste ciclo? Sim, então vamos por partes, né? A gente tem visto uma recuperação não tão boa quanto o esperado, né, em termos de TCH, produtividade agrícola. Então, quando a gente olha para os valores acumulados até junho, no último relatório da Única, a gente teve uma queda, na verdade, em relação ao ano passado, quando a gente esperava uma recuperação. Então, a gente fez uma revisão recente, né, nos números, caindo de 549 para 540 milhões de toneladas, o que sim significa que nós temos menos produto disponível. Então, os estoques que já vinham apertados da safra passada, que a gente teve uma quebra, uma produção apenas de 523 milhões de toneladas, tendem a continuar apertados. Certo. E qual que deve ser o impacto na demanda por combustíveis, Lívia? Nós tivemos na última semana a aprovação da PEC, né, a redução nos preços do etanol. Como é que a Redpoint avalia esse cenário? Nós já estávamos um pouco otimistas para a demanda por combustíveis, né? E tudo isso só veio a dar mais suporte à nossa visão de que nós devemos ter uma recuperação da demanda por combustíveis, né? Do ciclo Otto em geral, não apenas etanol, mas gasolina também, né? E a gente prevê uma recuperação de em torno de 4,6% nessa safra, né? No ano safra de abril a março de 2022, 2023, certo? E na nossa visão também, como as mudanças na taxa, né, no regime de taxação no Brasil, em todos os estados, mudou por conta das PECs, e como os combustíveis fósseis eram mais taxados em termos de PIS/COFINS, e foi zerado tanto para o combustível fóssil quanto para o etanol, ainda assim haverá uma perda de competitividade do etanol frente ao combustível fóssil, a não ser que a gente tenha algum incentivo adicional à redução de impostos de ICMS. E nesse sentido, a gente imagina, né, a gente vê nos nossos números que a gasolina vai voltar a ter assim como no ano passado, vai ter uma participação um pouco maior do que a média no ciclo Otto. Então, significaria que o estoque de anidro tem mais chances de estar apertado do que o estoque de hidratado nessa safra. Certo. E o mercado ele também começa a refletir a safra de cana. O que esperar dos próximos meses sobre os Olha, preços? a gente ainda tem o mês de julho, né? Normalmente o pico da produtividade agrícola se dá entre junho e julho, e a gente ainda tem que ver o que vai acontecer esse mês para ter uma clareza maior sobre qual vai ser o tamanho da safra. Lógico que revisões que tiram volume, né? Que tiram volume de cana e, consequentemente, diminuem a disponibilidade, refletem de forma altista nos preços, porque a gente tem menos produto para ser vendido, um aperto maior em termos globais, né? Principalmente do lado do açúcar. Certo. Agora, a gente tem também um contexto macroeconômico, especialmente essa semana a gente está vendo uma redução dos preços, porque a gente tem inflação, bancos centrais aumentando a taxa de juros, que costuma ser nociva aos preços das commodities, né? A gente tem uma fuga de capital para ativos menos arriscados, como, por exemplo, posicionamento em dólar, e também nós tivemos uma situação baixista em termos de petróleo por conta dos estoques e demanda norte-americana por combustíveis fósseis. Agora, Lívia, avaliando o cenário global, o que você consegue enxergar para a oferta mundial de açúcar e também de etanol? Então, em termos, né, de açúcar, a gente vê, de fato, um mercado apertado. A gente teve um comportamento, né, da Índia e da Tailândia de, ao invés de manter a sazonalidade de exportações média deles em tipos de açúcar, eles priorizaram o açúcar bruto. Então, a gente teve um aumento na quantidade de açúcar bruto e uma redução na quantidade de açúcar branco. E quando a gente olha os balanços globais, né, os fluxos comerciais, a gente vê que, em termos de bruto, apesar de estar um pouco mais confortável, o branco está muito apertado. Em termos totais, o fluxo comercial está apertado, o que mostra para a gente uma necessidade de açúcar pelo mundo, né? Um déficit nessa safra que vai dar sustentação aos preços. Quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia. Aproveito para te desejar uma boa tarde. Para você também, muito obrigada.